Se na última aula nós já trabalhamos a noção de continuidade em um ponto, chegou a hora de a gente ver de fato o que é uma função contínua. Então, nós começamos com a continuidade em um intervalo. Nós dizemos que uma função, né, uma função contínua em um intervalo, né? Aqui faltou eu dizer que uma função é contínua em um intervalo quando ela for contínua em cada ponto desse intervalo. Por exemplo, a função f de x igual a raiz de 4 menos x quadrado, que tem esse gráfico aqui de azul, é a metade da circunferência superior. Nós já vimos no vídeo passado que essa função é contínua em cada ponto deste intervalo aqui, ó. Em cada ponto desse intervalo. Vou até destacar o intervalo de outra cor, assim. Em cada ponto desse intervalo, essa função é contínua. Então eu vou dizer o seguinte: f de x é contínua em menos 2, 2. Como a gente viu na última aula. Ela é contínua em cada ponto. Em cada ponto aqui desse intervalo, aquelas três condições são satisfeitas, lembra? F de c existe, o limite de f de x quando x tende a c também existe, e o limite de f de x é igual a f de c quando x tende a c. Então, essas três condições elas são satisfeitas em qualquer ponto c que você considerar dentro desse intervalo. Então, por isso que eu digo que ela é contínua no intervalo menos 2 a 2. Já essa função do exemplo 2, f de x igual a 1 sobre x, que tem esse gráfico aqui já bem conhecido, ela não é contínua. Por exemplo, nesse intervalo aqui, de menos 1 até 1. Se você considerar, né? Vamos dizer que menos 1 está aqui e que 1 está aqui. Então, se você considerar essa função nesse intervalo, a gente tem um problema aqui na origem, né? Certo? Então, ela não é contínua nesse intervalo, pois f de 0 não existe. Quer dizer, quando c é 0, essa primeira condição não é satisfeita. Para ser contínua no intervalo, tem que ser contínua em todos os pontos do intervalo. E aqui você tem um ponto onde essa função nem está definida, então ela não pode ser contínua nesse ponto. Portanto, não é contínua no intervalo menos 1 até 1. Essa outra que era contínua no intervalo menos 2 até 2, é claro, né, que você observa aquela coisa de você traçar o gráfico sem tirar o lápis do papel. No intervalo menos 1 até 1, não tem como, né? Você vai traçar aqui o gráfico, como o zero está nesse intervalo aqui, né? O zero, na verdade, faz parte desse intervalo. Mas a função não está definida nesse intervalo. Não está definida. Nesse intervalo não está definida na origem. Então, para você traçar o gráfico aqui e incluir o zero, aí não tem como, né? Mesmo que você colocasse algum valor para zero, sei lá, você podia dizer assim, que f de x é 1 sobre x se x for diferente de zero, né? E você podia botar 1 se x fosse zero, né? Quer dizer, você marcaria esse ponto aqui. Então não tem jeito, você traçaria a curva assim, tem que tirar, marcar esse e depois traçar a curva assim. Né? Não é contínua nesse intervalo. Já f de x igual a x é contínua em menos infinito, infinito. É contínua nesse intervalo, o intervalo que é toda a reta real, todos os reais.
Então essas três condições são facilmente satisfeitas, né? A gente já viu isso, que o limite de x, quando x tende a c, é igual a c, ou seja, f de c nesse caso, né? Já que f de x é x. Então é evidente, aqui essa função ela é contínua no intervalo menos infinito, infinito. Agora, uma função é contínua quando ela for contínua em cada ponto do seu domínio. Se eu não especificar dizendo a função é contínua no intervalo tal, e eu estiver falando simplesmente de função contínua, está subentendido que a continuidade é em cada ponto do domínio da função. É isso que significa esse termo. Então eu poderia deixar aqui como exemplo o exemplo 1 anterior, onde eu disse que f de x, raiz de 4 menos x quadrado, é contínua em menos 2 até 2. Só que esse intervalo aqui, na verdade, ele é o domínio da função f. Então eu poderia simplesmente dizer assim, f de x é contínua. Ponto final, não precisaria disso aqui. Que é desnecessário. Por quê? Porque menos 2 a 2 é o domínio dessa função. Então é até redundante eu colocar isso aqui. Poderia dizer f de x é contínua. E está tudo certo. Assim como nesse exemplo 3, eu poderia dizer f de x igual a x é contínua. Pode tirar essa informação aqui. Por quê? Porque esse intervalo menos infinito a infinito é o domínio dessa função. Então, quando eu digo que ela é contínua, eu estou dizendo que ela é contínua nesse intervalo aqui. Isso aqui era o domínio de f. Agora, esse exemplo 2, ele cabe uma observação interessante. Vamos tratar ele novamente aqui desse lado, né? A função f de x igual a 1 sobre x é contínua. Ponto. Essa é uma função contínua. Aqui você tem f de x igual a 1 sobre x, não é contínua no intervalo menos 1 a 1. Por quê? Porque o f de 0 não existe. Ela não é contínua na origem. Agora, quando eu digo assim, apenas f de x igual a 1 sobre x, então eu posso dizer, ela é contínua. Porque quando eu estou falando isso, o que está na minha cabeça é o domínio dela. E o domínio dessa função é menos infinito, 0, união com 0, infinito. O problema dela é só no 0, mas o 0 não está aqui no domínio. Então essa curva ela é contínua aqui, aí o 0 não existe o 0 aqui no domínio dela. E aqui você traça a curva sem tirar o lápis do papel. Aqui também. Certo? Aí você diz, não, mas tem que tirar para traçar o outro lado. Não, mas veja, o 0 nem faz parte do domínio. Se você incluir o 0 nesse domínio, você faz uma coisa desse tipo. Então ela deixa de ser contínua na origem. Mas como o 0 não faz parte, então eu digo que ela simplesmente é contínua. Aqui incluir o 0, ela deixou de ser contínua, no intervalo menos 1 até 1. Então, para você entender bem aí, essa particularidade da função f de x igual a 1 sobre x. Agora nós temos diversas propriedades de funções contínuas que vão estar nos ajudando a constatar de forma rápida que determinadas funções são contínuas ou não. Para você não ficar toda vez tendo que verificar isso daqui. Então tem propriedades que vão agilizar essa constatação, que determinadas funções são contínuas num ponto e, consequentemente, se ela é contínua num ponto, você pode estender isso para continuidade em intervalos ou simplesmente continuidade de uma função. As propriedades são as seguintes. Então, se f e g são contínuas em x igual a c, então são contínuas também em x igual a c, somas, diferenças, produtos, multiplicação por constantes, quocientes e potenciações de funções. Então, como primeiro exemplo, todo polinômio é contínuo. Todo. Você usa essas propriedades.
Por quê? Porque se você for calcular o limite quando x tende a c de p de x, a gente já sabia disso, quando é um polinômio, né? Que esse limite ele é igual a p aplicado a c. A gente já tinha percebido isso. Por isso a gente já falava de continuidade sem dizer esse nome. Por causa dessas propriedades, vale isso para qualquer ponto C real. Então, polinômio é contínuo. E também usando as propriedades, p de x sobre q de x, que é uma função racional, é contínua em todos os pontos em que é definida, né? Aqui é um polinômio, outro polinômio. Você já sabe que os polinômios são contínuos. Aí usa aqui essa propriedade 5 do quociente. Então isso aqui também é uma função contínua em qualquer ponto C, por isso ela é contínua. Outra função contínua é f de x igual a valor absoluto de x. Por quê? Pois, f de x é igual a x quando x é maior do que zero, e a gente já sabe que f de x igual a x é contínua, é um polinômio de grau 1. Então essa é contínua. F de x é menos x quando o x é negativo, também é contínua. E falta a gente ver na origem, né? Na origem, vamos botar aqui x tendendo a zero. Limite de módulo de x quando x tende a zero. Ora, isso aqui é zero, né? E zero é módulo de zero, que é f de zero. Então, por isso que a função valor absoluto é uma função também contínua. Vamos ver mais exemplos, né? As 6 funções trigonométricas são contínuas. Isso é um exercício interessante que a gente não vai fazer aqui. Assim, se você fosse mostrar de forma analítica isso, né? Mas é algo que você constata pelos gráficos facilmente. São funções contínuas, né? Todas as trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Se f é contínua, então f a menos 1 também é. É uma informação que geometricamente também é fácil de você se convencer. Porque o que é a inversa de uma função? Digamos que você tenha aqui uma determinada função. A função inversa dessa que eu acabei de desenhar é justamente a reflexão dessa curva em torno da identidade. Aqui é a identidade, né? Y igual a x. Então tu imagina que se essa é contínua, se você faz a reflexão dela em torno da identidade, você também vai ter uma curva contínua. Então é fácil, né, de a gente se convencer disso. Mas tem uma demonstração também, usando aí as definições de continuidade num ponto. É bem interessante para esse fato. E obviamente que desse fato você vai tirar que todas as funções inversas trigonométricas são contínuas, bem como as funções logarítmicas que são inversas das exponenciais. Toda essa turma é função contínua. Agora as compostas de funções, porque a gente tem a ideia de que se você tem duas funções e você faz a composição entre elas, essa composição é contínua. Isso é verdade? E a resposta é sim, é verdade. É assim que funciona, né? Esse daqui. Esse é assim, você tem primeiro uma função f. Uma função f que é contínua em C. Então ela pega um C e leva em f de C, e ela é contínua nesse ponto. E aqui você tem uma função g. G é contínua em f de C. Ela pega f de C e leva em g de f de C, né? Ela é contínua nesse ponto. Ora, então você pode falar da composição. Aqui é g composta com f. Então g composta com f é contínua no ponto C. É isso. Teorema, né? Se f é contínua em C e g é contínua em f de C, então g composta com f é contínua em C. Assim, as seguintes funções são contínuas.
para justificar, a gente usa a composição, o fato de que composição de funções contínuas ainda é contínua, juntamente com todas aquelas propriedades que a gente acabou de ver, de soma, subtração, potência, tudo aquilo lá, certo? Então você tem que essas seguintes funções são contínuas. Aqui você está fazendo composição, ó, da raiz quadrada com polinômio, composição de contínuas, composição de valor absoluto com função racional. Aqui tem produto de polinômio com função trigonométrica dividido por polinômio. Então, o quociente de contínuas é contínua, sendo composta com o valor absoluto, né? Aqui potência, aqui simplesmente é uma potência dividida por um polinômio e por isso são todas funções contínuas. Agora, na verdade, esse teoreminha que a gente colocou aqui para a composição de funções contínuas, ele é consequência desse vermelho aqui. Esse vermelho é mais geral. Porque você tem, ó, G é contínua num ponto e o limite de f de x quando x tende a C é igual a B. Quer dizer, eu tô com G contínua, mas não estou dizendo que a f é contínua em x igual a C. Isso não impede de tu fazer composição. Você pode fazer a composição de G com F, independente de F ser contínua ou não. Mas o fato é que se apenas a G for contínua, quando você calcula o limite de G de f de x, esse limite ele pode passar para dentro da G. Ó. E o limite de f de x, quando x tende a C, é B. O fato é que quando essa f também é contínua, né, aí o limite de f de x é f de C. Quando a f é contínua. Isso aqui é f de C. Ou seja, o limite de g de f de x, quando x tende a C, é g de f de C. Mas não precisa assim, dar continuidade da f para você passar o limite para dentro da g. Certo? Essa propriedade ela é mais geral e é válida, né? Aí você pode usar ela para calcular limites. Como, por exemplo, ó, limite quando x tende a 1 de arco seno de 1 menos x sobre 1 menos x quadrado. A gente já viu que as inversas trigonométricas, a gente já comentou aqui, elas são funções contínuas. Então, o limite do arco seno é o arco seno do limite quando x tende a 1 dessa função que está aqui dentro. Agora, olha só que coisa, essa função que está aqui dentro, ela não é contínua em x igual a 1. Você não pode fazer x igual a 1 aqui. Ela não está definida para x igual a 1. Mas você pode passar o limite para dentro do arco seno, porque a arco seno é contínua. Aí você pode passar o limite para cá. Agora aqui não pode calcular substituindo, tu não tem continuidade em x igual a 1. Então a gente tem que buscar cancelar um fator comum, né? Então isso é arco seno de limite quando x tende a 1. Aí a gente já sabe que 1 menos x aqui embaixo é a mesma coisa que 1 menos x vezes 1 mais x, quadrado da soma pela diferença de dois termos, né? Então você pode cancelar esse com esse, e aqui vai sobrar apenas 1 sobre 1 mais x. Ora, esse limite a gente sabe, né, quem é? Você pode agora sim substituir o x por 1. Quando colocar 1 aqui fica 2, então isso dá 1 meio. Qual arco cujo seno dá 1 meio? É π sobre 6, né? A gente aprendeu aí nas aulas de trigonometria que o seno de π sobre 6 era igual a 1 meio. Ou seja, o arco cujo seno é 1 meio, né, é π sobre 6. É justamente a inversa do seno, né?